André, você já ficou preso a alguém que te fazia mal? Assim como toda pessoa que sofre traumas de infância com pai e mãe, eu também já fiquei preso em um relacionamento do qual acabou se tornando tóxico. E o desenrolar do relacionamento todo acabou sendo tóxico. O que acontece quando nós somos dependentes emocionais, quando nós não temos as nossas emoções tratadas? Nós nos ligamos a pessoas das quais também possuem traumas. Essas pessoas acabam traumatizando-nos ainda mais. E aí o que acontece? Você acaba se ligando porque na sua cabeça é só aquilo que você pode ter. É só aquilo que você pode conseguir. E aí você vive durante anos, décadas, muitas vezes, em um relacionamento do qual é opressivo, é tóxico, é violento, existem violências psicológicas, existem todo tipo de gritaria, acusação, né? A intimidação, que é uma coisa terrível, né? A pessoa se levanta, se põe né, mete o dedo na sua cara, basicamente. Então, assim, eu também entrei nessa lista. Procurei ajuda, obviamente, para me tornar livre disso. E André, o que marca um relacionamento abusivo no dia a dia da pessoa que está sendo a vítima? O relacionamento abusivo você percebe quando já não há mais respeito. Não é? Então você pensa assim: eu vou num grupo de amigos, eu falo mal do meu parceiro, da minha parceira. Eu vou num grupo de pessoas, eu exponho que o meu relacionamento é ruim. Eu falo mal do meu parceiro, da minha parceira. Em qualquer oportunidade, nós não conseguimos ter um momento ali, um período, sem que haja uma briga, sem que haja uma discussão, sem que haja algo agressivo, intimidador. Não há uma relação saudável, sadia. Então, assim, nesse momento você consegue perceber, caramba, são sinais de que o relacionamento se tornou um relacionamento abusivo. Então, assim, o que eu digo para o telespectador? Ele precisa saber se é isso que ele quer mesmo. Qual é o nosso maior problema? Digo nosso porque eu já estive nesse grupo. É acreditar que nós não teremos outra pessoa. É acreditar que nós não teremos ninguém melhor. É acreditar que nós não temos capacidade para nos relacionarmos com outra pessoa. É não acreditar que nós somos abençoados o suficiente para termos uma pessoa abençoada também. E aí acabamos nos prendendo nisso. André, a vítima desse abuso, ela muitas vezes se anula em muitas situações, em muitas circunstâncias, né? Por que acaba acontecendo essa situação? As vítimas de abuso, elas se anulam por quê? Porque nós tentamos, volto a dizer, estou colocando-me nesse lugar aqui para você entender que eu já vivi isso. Nós evitamos brigas. Nós temos dentro do nosso coração, nós temos aquela sensação de evitar o mal. Estamos tão cheios de traumas, tão cheios de mágoa, de dor dentro de nós, porque o outro ocasionou em nós, que nós evitamos ao máximo as brigas. E qual é a estratégia de quem já está muito ferido? É se anular. Ou seja, eu paro de me relacionar com os meus amigos, amigas, eu paro de fazer determinadas atividades sociais, eu não uso o celular na frente da outra pessoa para não trazer desconfiança, eu não falo com determinadas pessoas justamente para evitar que aquela propagação do falar mal continue, eu começo a me anular no meio da família, começo a ir menos nos eventos de família. Por quê? Porque sabe-se que lá a outra pessoa vai falar mal de mim, vai falar coisas ruins do relacionamento. Então você começa a se anular. Se anular, se anular, se anular, até que você desaparece. Você só faz aquilo que é o padrão, que lhe é permitido pela outra pessoa, que acaba sendo o abusador. Você trabalha porque tem que trabalhar. A pessoa, né, se ela ainda tem alguma coerência mental, ela até te permite trabalhar. Se não, ela vai te perseguir no trabalho. Ela quer saber com quem você vai, como você vai, porque demorou, porque não demorou. Então, assim, quem trabalha lá, se tem alguém que está afim de mim.
E aí já começou até essa interferência no ramo profissional. Nesse momento já se tornou tóxico, nem abusivo jamais é. Aí você precisa correr desse relacionamento. Como o abuso psicológico corta tão fundo? O abuso psicológico é tão profundo que agora, a partir do mês de abril, o governo instituiu que todas as empresas precisam ceder, num determinado número de funcionários, ceder um programa de apoio psicológico para os funcionários. Ou seja, o problema emocional é tão grave, esse abuso psicológico é tão grave, que ele extrapola o nível da empresa. Muitas vezes, infelizmente, nós temos gestores abusivos, nós temos colegas abusivos, mas porque vem de relacionamentos abusivos lá atrás. Então, dentro do relacionamento, esse gestor provavelmente ele é também o mesmo, gestora, ele também é um abusador dentro de casa. E aí, assim, essa profundidade no ferimento começa a se tornar insano. Por quê? Porque eu não posso olhar para o lado, eu não posso ir ali, eu não posso comprar um pão, eu não posso conversar com outro alguém, eu não posso ter relacionamentos, que é a pior coisa que existe num relacionamento abusivo, é você não poder se relacionar com outras pessoas. E não tem jeito de se relacionar com outras pessoas, é a forma de se adquirir riqueza. Então, isso tudo acaba influenciando na dor que a pessoa sofre, porque ela acaba se anulando, acaba se extinguindo, os sonhos acabam justamente por causa dessas feridas. E, André, qual o primeiro passo para dizer chega a essa situação? Se você está em segurança, porque muitas vezes o seu companheiro, companheira, eles podem muito bem extrapolar o nível da violência psicológica, da violência verbal e passar por uma violência física, uma agressão física. Nesse momento, você precisa, obviamente, procurar as autoridades. Vai procurar a delegacia da mulher, você, homem, vai registrar um boletim de ocorrência e precisa encerrar esse relacionamento. Porque se a outra pessoa não procura ajuda, não tem o que fazer. Eu falo para você, toda a esperança, a expectativa que você tem, achando que a outra pessoa vai mudar, eu vou falar para você, ela não vai mudar. Ouvi isso essa semana de alguém que trabalha com presidiários. Ela disse que é muito mais fácil um assassino se arrepender do assassinato que ele cometeu do que um abusador psicológico mudar a sua forma de agir. Lembre-se disso. André, mais uma pergunta. Você acredita que todo abusador foi uma vítima de um abuso? Sim, mas não dá o direito de abusar. Esse é o problema. Aqui nós estamos destacando, e o ponto da transformação tem esse direcionamento, esse caminho, que é tratar o quê? Das vítimas dos abusos, das vítimas das dependências emocionais, das vítimas dos ciúmes, das vítimas do agressor, das vítimas. Então, assim, o que acontece? O abusador, com toda certeza, ele foi alguém que foi abusado. Você só dá aquilo que você tem. Mas qual é o problema aqui, a grande questão? Ele não pode usar isso para descontar em outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Vou dar um exemplo para vocês. Seu pai lhe abandonou. Ok? Por diversos motivos. Sei lá, por ciúmes, trocou a família, achou outra mulher, blá, 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 blá. Você, vítima do abuso paterno-materno, acaba acreditando que homem nenhum não presta. Ou, a mãe abandonar é um pouco mais difícil, mas acontece. Mas você acaba se tornando vítima daquilo. Qual é a próxima sequência? Você entra num relacionamento acreditando que todas as pessoas são o seu pai. Todas as relações que você entra, você acredita que será abandonado. E aí o que acontece? Você tem medo de ser abandonado, você que é o agressor, que é o causador desse mal todo, você acaba pressionando a pessoa que está ao seu lado, usando as táticas do que você sentiu quando foi traumatizado lá atrás pelos seus pais, só que isso não te dá o direito de fazer isso. Esse é o ponto. Vai procurar ajuda.
Você não pode criar mais vítimas só porque você foi uma vítima. Não faz o mínimo sentido. Machucar outras pessoas só porque você foi machucado. Se fechar a ajuda só porque você acredita que é uma vítima da sociedade. Não dá. Isso é inviável.